Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Vamos falar então dos artefatos de imagem. Essa imagem, esse videozinho dessa ultrassonografia, vocês conseguem observar que aqui a gente tem uma estrutura, né? Uma estrutura tubular, aqui hipoecóico, essa região, seguido por uma região bastante hiperecóica. E no vídeo, a gente vê que essa região me impede de ver qualquer coisa abaixo dela. Então, esse é um exemplo do que é um artefato de imagem. O artefato de imagem, ele é um erro que ocorre aqui na imagem, uma imagem secundária que me impede de ver a estrutura real que tem adiante. Tá? Então, ele atrapalha bastante a interpretação do exame. Mas a gente conhecendo esses artefatos adequadamente, ele também pode nos ajudar, né? A gente vai aprender a driblar esses artefatos, a entender por que eles acontecem e até mesmo a utilizar eles na interpretação a nosso favor, auxiliando o nosso diagnóstico. Então, artefatos são fenômenos de exibição que não representam as estruturas. Eles vão afetar a qualidade e a interpretação, caso a gente não saiba realmente entender a formação deles, né? Então, a gente precisa utilizar isso a nosso favor, aumentando, assim, a habilidade do ultrassonografista. Então, se a gente sabe identificar corretamente esses artefatos, a gente consegue utilizar eles a nosso favor. Bom, a gente tem alguns tipos de artefato. A gente pode ter artefato do equipamento, por exemplo, aqueles equipamentos que eu falei que são equipamentos que dão uma imagem um pouco mais chuviscada, uma imagem um pouco mais borrada. Isso são artefatos do equipamento, né? A gente pode ter artefatos de técnica, então, se a gente utilizar uma técnica incorreta, ou, por exemplo, se a gente não fizer uma tricotomia adequada, o pelo daquele animal ele vai trazer artefato para a gente, e isso inclui que é um artefato de técnica. E a gente também pode ter artefatos de movimentação. Então, dependendo da velocidade que eu movimento o meu transdutor, ou até mesmo um órgão que se movimente, como é o caso de estômago e intestinos, que tem os movimentos peristálticos, esses movimentos podem trazer a verificação de artefatos para a gente. Esses artefatos, eles são resultados da interação dos ecos com os tecidos. O equipamento, ele entende que os ecos que deveriam estar viajando em linha reta, numa velocidade constante, os ecos estão retornando, eles se originam apenas dos tecidos que estão localizados ali naquele feixe primário de ultrassom. E aí, quando eu tenho um artefato, são ecos que estão voltando em velocidades diferentes, ou que estão voltando em angulações diferentes. Tá? Então, por isso é importante a gente entender aquela parte de refração, de reflexão de ecos, para a gente entender como esse artefato foi formado. Tá? Então, se eu tenho uma diferença de intensidade de eco, se eu tenho uma diferença na angulação de eco, ou se um tecido atenuou o meu eco, eu posso ter o aparecimento de artefatos de imagem. E quais são os tipos de artefatos mais comuns? Aqui eu estou falando dos principais, tá? O artefato de reverberação, imagem em espelho, artefato de espessura de corte, artefatos de sombreamento, artefatos de reforço e os artefatos de manipulação. Então, vamos ver um pouco mais sobre o artefato de reverberação. O artefato de reverberação,
ele, na verdade, ele é um eco falso e múltiplo de um único pulso. Então, eu tenho um pulso, ele vai atravessar uma estrutura e vai ser refletido. Então, são estruturas que vão provocar a reflexão daquele eco no caminho do som. Tá? Opa, passa sozinho não, vem cá. Então, por exemplo, na interface pele-transdutor, se eu não tenho uma boa quantidade de gel para impedir ali a reverberação, eu vou ter esse artefato, como ele aparece aqui, ó. Toda essa região aqui periférica, eu tenho um artefato de reverberação. Então, são essas linhas seguidas hiperecogênicas que estão aqui na periferia da imagem. Esse é um tipo de reverberação, tá? Normalmente provocados por tecidos ou estruturas que vão fazer a reflexão, vão aumentar a velocidade com que a onda chegou no tecido, tá? Então, refletindo essa onda, essa estrutura provoca um aumento de velocidade de onda e isso aparece aqui como essa imagem de reverberação. Então, são ecos falsos de um único pulso, provocado por refletores no caminho do som. Também acontece na interface ar-osso, quando eu tenho uma reverberação interna, tá? Por exemplo, aqui uma coluna vertebral de um feto, quando a gente passa por esse feto, por essa estrutura vertebral, gente, tá passando sozinho esse negócio. Ele começa a fazer reverberação, né? Logo abaixo a essa estrutura. Bom, as características, então, da reverberação são essas linhas hiperecogênicas, brilhantes, sempre paralelas, então a gente sabe que é um artefato. Pode ser espaçadas ou não. Então, se eu não tenho espaço, isso vai me parecer só uma mancha hiperecogênica. Também acontece, tá? O tipo mais comum de reverberação é a cauda de cometa, que a gente chama de artefato de cauda de cometa, que é esse mesmo artefato, só que sem... Ai, meu Deus! Sem esse espaçamento, tá? E aí a gente consegue fazer a visibilização dessa área totalmente esbranquiçada aqui, hiperecogênica. O líquido é a principal forma de propagação da onda, tá? Então, quando a gente está num tecido e passa por um líquido, essa onda ganha velocidade e depois ela acaba se dispersando. Então, isso acontece principalmente em órgãos do trato gastrointestinal, tá? Então, no estômago, em alça intestinal, quando há gás, quando essa onda passa pelo tecido e passa pelo gás, na parte do gás, ela vai promover uma aceleração, ganha velocidade e forma esse artefato. Então, por isso que a gente fala, se tem gás, brilha, tá? Fazendo essa cauda de cometa. Também acontece no limite do diafragma, então quando a gente está fazendo estudo de fígado, às vezes a gente consegue visualizar esse limite de diafragma e aparece com reverberação, tá? Quando a gente tem corpos estranhos metálicos, e a gente consegue ver isso também quando a gente está fazendo uma ultrassom para guiar uma biópsia. Então, quando a agulha entra, que a gente consegue ver a agulha, ela também provoca esse artefato de reverberação, essa cauda de cometa. Tá? Então, muitas vezes a gente não consegue ver a agulha propriamente, mas a gente vê esse artefato. Então, aqui a gente tem a reverberação em linhas, né, com linhas paralelas, espaçadas, e aqui a cauda de cometa, tá? Então, aqui uma borda da parede do estômago, com a presença de gás dentro do estômago, a gente consegue ver aqui até as vilosidades, tá? Da parede do estômago. Como tem gás, o gás acelera a onda, provoca o artefato de cauda de cometa. Tá? Aqui esse artefato foi provocado, na verdade, aqui pela pele. Então, aqui está faltando
o gel no transdutor, tá? E o artefato de imagem em espelho? Esse artefato é muito comum ele induzir ao erro de interpretação, tá? Então, muitas vezes, ele é confundido por ultrassonografistas inexperientes com ruptura diafragmática. Então, é muito importante a gente saber identificar direitinho esse artefato. É muito comum ele acontecer no fígado, tá? É o principal local que ele ocorre. E ele ocorre quando um refletor ele está atrás da estrutura a ser avaliada. Então, normalmente, por isso que ele acontece com mais facilidade no fígado, porque logo atrás do fígado com o diafragma, a gente teria pulmão, né? E o pulmão, ele é um forte refletor. E aí, quando o eco chega, passa, já reflete no diafragma, né? Já fica hiperecogênico no diafragma, que já é uma estrutura refletora, e a gente ainda teria pulmão atrás, que é mais refletor ainda, ele me faz uma imagem em espelho do fígado. Então, aqui é como se eu tivesse fígado aqui, diafragma e fígado de novo. Vesícula biliar, outra vesícula biliar, né? Então, eu sempre procuro pela vesícula biliar, porque se ela também está espelhada, eu tenho certeza que isso é uma imagem em espelho. A imagem em espelho, diferente do artefato de reverberação, ele já é um retardo no tempo de retorno do eco, né? Então, quando eu tenho um refletor muito potente atrás, o fígado é uma estrutura densa, então ele diminui a velocidade da onda, mas aí ele atinge um refletor atrás, que pode ser o diafragma ou o pulmão, que vai acelerar essa onda. E aí o fígado diminuindo a onda de novo, forma essa imagem em espelho. Então aqui, por exemplo, eu vejo o fígado, aqui bonitinho, eu vejo um vaso. E aí, do outro lado, aqui na parte mais ventral, dorsal, na verdade, eu vejo de novo o mesmo vaso refletido aqui com o fígado, né? Então, é importante a gente saber desse artefato e a gente procurar sempre avaliar no ultrassom, principalmente as estruturas que estejam mais próximas do transdutor, tá? E a gente tem um artefato também chamado artefato de espessura de corte. Esse artefato é bem importante. O que acontece é que parte da largura do feixe da onda, ele fica fora da estrutura que a gente está avaliando. Normalmente é uma estrutura cística que provoca esse artefato. Então, ele é mais comum de ser visibilizado na bexiga, tá? Os ecos originados dessa parte do feixe, que estão ali ficando de fora da estrutura, eles vão ser exibidos incorretamente dentro da estrutura. O que isso me parece? Que eu estou vendo uma bexiga cheia de sedimento. E, na verdade, isso não é sedimento, isso é a parede sendo refletida por dentro da vesícula urinária, tá? Então, ele vai imitar a presença de sedimento, fazendo esse chamado de pseudosedimento. Acontece, então, nas estruturas císticas, pode ser vesícula urinária ou vesícula biliar, e a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com sedimento urinário ou com lama biliar, tá? Como é que eu sei que isso é um artefato ou que realmente é sedimento? Na vesícula urinária, a gente sempre precisa fazer o balotamento ou turbilhamento, tá? Então, a gente dá aquela sacudida na vesícula urinária com o transdutor, faz uma leve pressão e tenta dar uma sacudida e vê se esse artefato se movimenta. Se movimentou, ele é realmente um sedimento. Se não movimentou, ele é o pseudosedimento, ele é o artefato de espessura de corte. Ah, mas se eu ainda fiquei em dúvida, a gente observa aqui, ó, se ele é curvo. Então, se ele é mais curvo, maiores as chances de ser um pseudosedimento. Se ele é mais reto,
né, bem focado aqui na região dorsal da bexiga, é mais provável que seja realmente sedimento. Então, se ele é curvo, pseudo-sedimento; se ele é plano, sedimento verdadeiro. E como a gente pode evitar esse artefato? A gente pode tanto mudar a posição do animal, mudar a posição do transdutor, tá? Fazendo um corte diferente dessa vesícula urinária e provocando turbilhonamento, para a gente saber se isso realmente é um sedimento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho sedimentos boiando aqui no líquido da vesícula urinária após um turbilhonamento, e aqui no canto eu já tenho uma região curva que é de artefato de espessura de corte. Aqui no fundo eu também tenho uma sombra que é artefato de espessura de corte, tá? E a sombra, o sombreamento acústico. São áreas hipoecóicas ou anecoicas, são produzidas por ecos de baixa amplitude e criados por estruturas de elevada atenuação. Então, por exemplo, estruturas ósseas, cálculos. Ele acontece quando as estruturas que eu preciso avaliar, elas são muito densas. Então, também é um artefato que a gente vê muito em tumores. Então, se eu tenho, por exemplo, uma neoformação, ela também pode me dar o mesmo artefato de sombra posterior, tá? Nesse caso aqui é uma vesícula urinária com uma estrutura dentro formando sombra. Então, ele é um cálculo vesical. 100% dos cálculos formam sombra, viu, gente? Então, isso é uma coisa interessante. Então, se eu tenho dúvida se é cálculo ou não, se é um coágulo, por exemplo, se ele formar sombra, é cálculo. Tá? 100% deles formam sombra. O coágulo, ele já é menos denso, então ele não vai fazer a formação de sombra. Eu tenho dois tipos de sombreamento. Eu tenho o sombreamento sujo e o sombreamento limpo. O sombreamento sujo, ele é um sombreamento mais hipoecóico. Então, ele não é tão escuro quanto o sombreamento limpo, né? E ele é sempre acompanhado de reverberação. Então, ele é uma junção de dois artefatos. O artefato de sombra junto com o artefato de reverberação. Ele acontece principalmente quando eu estou avaliando tecido mole e eu tenho uma região com gás, né? Então, principalmente em alças intestinais. Então, aqui eu estou avaliando um rim direito, veio uma alça intestinal logo aqui, adjacente ao rim direito, e ela tinha presença de gás, então formou aqui reverberação do gás e o rim direito formou a sombra suja, tá? Então, um artefato duplo aqui. E o sombreamento limpo? No sombreamento limpo, o artefato formado ele é bem mais escuro, ele é um artefato anecoico. Ele acontece quando eu estou avaliando um tecido mole e eu passo por áreas muito densas. Então, pode ser osso, pode ser um cálculo, né? Que, como eu falei, 100% deles vão formar sombra acústica. Ou, por exemplo, um animal que tomou contraste de bário há pouco tempo. Então, isso pode interferir no ultrassom. Se eu tenho uma localização, por exemplo, se esse bário ficou retido em algum lugar, ele pode formar também uma sombra acústica. Mas nesse caso, esse sombreamento ele não vai ser acompanhado de reverberação. Então, por isso que ele é um sombreamento limpo, tá? A sombra que ele vai formar, ela não é acompanhada de reverberação. O artefato de refração. A refração ela acontece quando a onda ela vai passar por áreas normalmente líquidas, áreas de estrutura cística, vesícula biliar, a bexiga urinária, e aí vai formar uma faixa branca abaixo dessa estrutura, tá? Então, as margens da estrutura cística, ela forma toda essa área branca aqui. Essa é a refração.
Então, ele sempre precisa ter uma interface de fluido, tá? Porque a gente tem a avaliação do tecido, avaliou o tecido com densidade, caiu no fluido de baixa densidade, e isso provoca uma redução na velocidade acústica, formando o artefato de refração. No caso do artefato de refração, também é comum a gente ter um artefato chamado de interrupção, tá? Então, às vezes, a gente está avaliando uma estrutura cística, logo ao lado uma estrutura de tecido mole, eu tenho a refração aqui embaixo e me parece que a parede daquela estrutura cística está faltando um pedaço, tá? Então, ele faz uma interrupção de parede, que na verdade também é um artefato. Então, isso aqui não é real, tá? A gente nunca vai avaliar a integridade da parede, seja da vesícula biliar, ou de um cisto, ou da bexiga urinária, somente dessa forma, tá? Então, a gente, por exemplo, se essa parede tivesse realmente rompida, eu não teria líquido aqui dentro, certo? Então, é um artefato, é uma falsa imagem de interrupção. E o reforço? O reforço, ele também é uma refração, tá? É uma transmissão sem interrupção, faz o aumento da amplitude do eco distal numa estrutura de baixa atenuação. Então, ele é uma refração de reforço, né? A gente também chama de reforço acústico posterior. E dá essas áreas de claridade intensificada. Então, a gente tem o de interrupção e o sem interrupção, tá? O de interrupção, ele é chamado de refração interrompida, e o de reforço, que é o sem interrupção, a gente pode chamar só de refração ou de reforço acústico, é a mesma coisa. Aqui mostrando, então, no caso de cistos renais, eles também vão fornecer esse reforço acústico posterior sem interrupção. E artefatos de manipulação. A técnica de varredura, ela também pode interferir e fazer a formação de artefatos. Então, por exemplo, aqui, esse animal ele não foi adequadamente tricotomizado. Então, eu estou fazendo uma avaliação e aqui as interfaces onde eu tenho pelo vai dar bastante artefato na minha imagem. Vão fazer sombras, pode ter áreas de reforço, eu vou ter imagens bem estranhas aqui por falta da tricotomia. Uso incorreto do transdutor. Então, se, por exemplo, eu preciso de um transdutor de baixa frequência e eu estou usando um de alta frequência ou vice-versa, isso também pode me dar artefatos. Definições impróprias do aparelho. Então, se eu não calibrei o meu aparelho adequadamente, eu não consegui deixar esse aparelho calibrado especificamente para o tamanho desse animal, para a estrutura que eu quero enxergar, isso também pode fazer a formação de artefatos, tá? E o preparo incorreto do paciente. Então, é muito comum a gente pegar paciente com estômago cheio, então, o bolo alimentar, ele vai dar artefatos, né? Pacientes que estão com muito gás, então o gás, ele atrapalha muito a gente no exame ultrassonográfico. Então, é comum a gente precisar passar, por exemplo, para esse animal que acumula muito gás, fazer todo um preparo. O ideal é que todos os exames ultrassonográficos tivessem o preparo, né? Então, o ideal seria que a gente recebesse o animal com pelo menos 8 horas de jejum, que esse animal tomasse aí um Luftal, uma dimeticona, pelo menos 24, 12 horas antes, né? Que estivesse com a bexiga cheia, mas infelizmente a gente sabe que isso nem sempre acontece. Como é que a gente vai fazer a varredura abdominal? Então, vai ser de extrema importância o posicionamento do ambiente, o posicionamento do paciente, o ambiente que eu estou fazendo o meu exame
Então, eu tenho que ter um ambiente escuro, a luz atrapalha bastante a gente na avaliação, na verdade, a gente a enxergar adequadamente os tons de cinza. Então, o ideal é que a gente realmente esteja num ambiente mais escuro, tá? O paciente deveria estar com preparo de jejum. Tricotomia é indispensável, tá? Mesmo em gatos, muita gente fala, ah, não, mas dá para só jogar um álcool. Não, gente, não dá, tá? Vai encher de artefato, tá? Mesmo que aquele pelo esteja totalmente molhado, vai encher de artefato. Então, a gente faz isso quando é uma emergência muito grande, quando realmente não dá tempo de fazer tricotomia. Aí é um caso ainda a se pensar, mas a gente tem que saber que isso vai estar, que esse exame vai estar puro artefato. É muito difícil fazer a interpretação desse exame. Os fármacos antifiséticos, então, deveriam ser sempre feitos, mas infelizmente a gente já recebe esses pacientes para ultrassonografia, na maioria das vezes nem em jejum, né? Alguns pacientes é necessário sedação, então se o paciente não permite a contenção manual, se o paciente ele está muito estressado, muito nervoso, ou muitas vezes se ele está em taquipneia, isso atrapalha bastante o exame, tá? Então a gente tem também artefatos da própria respiração do paciente, né? Que também é um artefato de movimento, que atrapalha demasiadamente na nossa avaliação. No caso de Doppler, torna-se praticamente impossível a gente fazer um exame Doppler se o paciente está em taquipneia, tá? Então, as ondas ficam todas erradas, dá muita interferência, o exame fica horrível. E é importante a gente entender sobre o transdutor e as frequências e sobre aqueles coeficientes de atenuação daquela tabelinha para saber calibrar ali adequadamente o aparelho antes realmente da parte prática de avaliação da imagem. Então, como é que a gente vai fazer o ajuste desse aparelho? Primeira coisa, quando a gente recebe o paciente, é a gente incluir os dados daquele paciente no aparelho, né? Hoje existem diversos aparelhos no mercado, mas na grande maioria deles vem uma tecla que é a tecla Patient, tá? Então, nessa tecla, a gente vai conseguir abrir uma interface do monitor de ultrassom para colocar os dados do paciente. Então, a gente coloca nome do proprietário, sexo, idade do paciente. E nessa mesma interface, a gente consegue escolher a região que vai ser examinada, tá? Se é abdômen, se é tórax, se é pescoço, se é um paciente pequeno, se é um paciente maior, enfim. E a gente consegue também escolher o transdutor, tá? Que também é importante. Mas como é que eu vou saber o que eu preciso? Qual é o transdutor que eu preciso para minha avaliação? A gente vai começar com a avaliação abdominal, tá? Primeira coisa, eu tenho que ter o meu paciente posicionado em decúbito dorsal, tá? Barriguinha para cima, eu vou ver o diâmetro do abdômen do meu paciente. Com aquele diâmetro do abdômen, vamos supor que o meu paciente ele tenha um diâmetro abdominal de 10 centímetros, tá? Então, um paciente de pequeno porte. Eu vou descontar desses 10 centímetros 30% a 40%. Então, descontando 30%, a gente fica com 7 centímetros. Essa seria a profundidade ideal para minha avaliação. Então, aonde que eu ajusto isso? O ajuste de profundidade, ele é feito na tecla depth, tá? Que em inglês vai significar profundidade. O ajuste de profundidade, ele vai me dar o tamanho do meu feixe, a profundidade em que o meu feixe vai chegar, tá?
Sabendo disso, eu sei escolher se a profundidade que eu quero exige mais ou menos da minha onda sonora, tá? Então, nesse caso, a gente pegaria com 7 centímetros de profundidade que eu preciso, a gente escolheria um transdutor convexo ou microconvexo. Escolhido o transdutor... Sim. Desculpa, eu me perdi. Como que a gente chegou no 7? 7? 7 centímetros. Tá. Isso. Você vai medir o diâmetro do abdômen do paciente. Então, o paciente está lá deitadinho. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vem cá. Então, o meu paciente está aqui. Gente, eu não sei desenhar, tá? Ali a patinha, patinha, cabecinha. Nossa, ficou lindo demais. Eu vou medir o diâmetro, aqui a altura do abdômen. Suponhamos que essa altura tenha 10 centímetros. Tá? Oh, meu Deus. Então, 10 centímetros aqui. Eu vou descontar 30%. 30% de 10 vai ser 3. Me sobraram 7 centímetros. Então, 7 centímetros é a minha profundidade ideal. Certo, obrigada. Tá? Eu vou fazer esse ajuste de profundidade, vou escolher o meu transdutor, vai ser aquele transdutor microconvexo, que vai me dar a imagem triangular. E aqui na lateral, a gente tem aquelas medidas. Então, eu vou escolher aqui a minha profundidade, pegando até 7 centímetros. Tá? Então, pegou 7 centímetros, essa parte do aparelho tá beleza. E aí, eu preciso ajustar o meu foco, tá? Eu posso ter um ou mais focos, isso vai depender do que eu quero avaliar, tá? Das áreas que eu quero avaliar. Então, eu posso colocar o meu foco lá em cima, eu posso colocar o meu foco no meio, eu posso colocar o meu foco embaixo. Isso vai depender do que está sendo avaliado. E no meio do exame, eu posso ir ajustando esse foco também conforme o que eu estou avaliando. Então, suponhando que eu estou avaliando um rim, que está mais ou menos aqui, eu vou deixar o meu foco aqui nessa altura, tá? Para que eu consiga fazer uma boa avaliação renal. E isso diminui muito a formação de artefatos nessa região. Ele vai me dar esse foco aqui na região que eu estou avaliando, ele vai me dar uma imagem muito mais limpa nessa região, tá? Da mesma forma com que eu ajustei a profundidade, eu preciso ajustar a frequência, tá? A frequência, ela vai variar de acordo com aparelhos. Alguns aparelhos vêm o botão Frequency, outros aparelhos, a frequência ela já é escolhida quando a gente escolhe a profundidade do transdutor. Alguns aparelhos, a gente tem que entrar no menu para poder ajustar essa frequência. E ainda tem uns aparelhos como o Sonoscape, que é só apertar a tecla F. Então, isso vai variar de acordo com o aparelho que você está trabalhando. O ajuste da frequência, ele vai ser proporcional à profundidade que eu estou procurando avaliar, né? Então, vamos supor que aqui eu coloquei uma profundidade de até 7 centímetros. A avaliação que a gente faz, ela está aproximadamente no meio ou na parte superior da imagem, né? Então, a minha frequência, para ela atingir até 7 centímetros, ela não pode ser uma frequência muito alta. Por isso que eu escolhi um transdutor convexo ou microconvexo. Então, a frequência aqui, ela vai variar de 3 até em torno de 7, 7,5, tá? Normalmente, a gente fica entre 3 e 5 para uma avaliação desse nível. E eu também preciso fazer ajuste de ganho,
tá? O ganho, ele vai ajustar para mim o brilho da imagem. Então, vamos detalhar um pouquinho aqui. Então, aqui, por exemplo, o ponto focal. Deixa eu voltar aqui. Se eu tenho aqui avaliação de diferentes estruturas, né? Então, com a mesma frequência, o mesmo ganho, eu vou modificar somente o ponto focal. O ponto focal é a referência dessa setinha aqui, tá? Então, essa estrutura que eu estou avaliando, se está no meu ponto focal, essa estrutura está nítida, bem delimitada, eu consigo ver os bordos, a coloração dessas estruturas estão mais definidas, né? Aqui, por exemplo, o meu ponto focal foi lá para baixo. Nesse ponto focal, eu consigo ver um pouco melhor essas estruturas aqui, que aqui já estavam mais embaçadas. Mas aquela estrutura lá em cima, para mim, ela já se tornou mais opaca, mais embaçada. Conseguem ver a diferença? Aqui, o meu ponto focal foi lá para o 15 centímetros de profundidade. Eu consigo avaliar bem essas últimas estruturas, mas não consigo ver as estruturas lá de cima. Ó. Então, aqui está bem mais embaçado. Aqui, a mesma coisa. Consigo avaliar muito bem essa estrutura. Ah, não, perdão. Aqui eu tenho vários pontos focais. Então, eu consegui melhorar aqui as estruturas lá de cima, consigo avaliar aqui essas estruturas e as estruturas de baixo. Então, daqui eu consigo avaliar melhor praticamente todas essas estruturas. Por quê? Eu tenho vários pontos focais, dando mais nitidez por toda a profundidade da minha imagem. Essa escala que a gente sempre tem na lateral direita da imagem é a escala de profundidade, que a gente também tem que ajustar. Então, aqui a profundidade foi ajustada para 20, tá? Normalmente no canto esquerdo, que aqui nessas imagens não apareceu, mas aqui normalmente fica aparecendo para mim a frequência, o ganho, tá? Os principais ajustes que eu preciso fazer costuma ficar no canto esquerdo da minha imagem. Tem uma certa variação de acordo com aparelhos. E a gente sempre tem também essa escala de cinza, tá? Então, sempre ao lado de uma imagem, às vezes ela fica de um lado, às vezes do outro, às vezes embaixo, mas sempre vai aparecer essa escala de cinza para a gente acompanhar. E o ganho, qual que é a diferença? Então, aqui eu tenho 3 imagens com o mesmo ponto focal, e aí eu vou colocar diferentes ganhos. Então, o ganho, ele vai definir para mim o nível de brilho, de claridade da imagem que eu estou avaliando. Então, aqui eu tenho uma imagem com baixo ganho, e o que eu consigo delimitar das estruturas. Uma imagem com ganho médio, que é o que a gente mais utiliza, e uma imagem com ganho alto, tá? Esse ganho também eu vou ajustando durante o meu exame. O ganho costuma ser aquele maior botão acho que tem uma foto ali à frente. Não coloquei. Costuma ser o maior botão do aparelho que a gente gira e vai adequando. Normalmente, na avaliação de uma estrutura cística, numa vesícula urinária, por exemplo, a gente costuma colocar ganho mais baixo e depois, quando a gente vai avaliar tecidos moles, a gente costuma colocar um ganho médio, tá? Para diminuir a formação de sombreamento. O TGC, que são essas teclinhas aqui, que todo aparelho tem também, ele também é uma forma de ganho, tá? Só que ele é um ganho em linhas. Então, ao invés de a gente ajustar toda a interface da imagem, a gente vai fazer um ajuste linear. Então, aqui, por exemplo, eu abaixei o ganho nessa linha,
Aqui eu tenho ganho total nessa linha, aumentando a quantidade de brilho. Aqui abaixou de novo, aumentou de novo, abaixou de novo, aumentou de novo, tá? Aqui eu coloquei ganho máximo em todos, aqui das estruturas dorsais. Aqui abaixou 2, aqui aumentou, abaixou de novo. Para que isso me serve? Eu consigo, normalmente o que a gente usa é essa curva de ganho, tá? Ou com a região proximal aqui mais clara, ou com a região proximal mais escura. E muitas vezes, quando eu tenho uma estrutura de muito brilho, eu vou fazendo o ajuste para melhorar a minha avaliação com a delimitação e a nitidez dessa estrutura, tá? Então, o brilho tanto ele ajuda quanto ele atrapalha, depende do que a gente está avaliando. E aí a gente vai calibrar o aparelho de acordo com aquele animal, com a estrutura e a densidade daqueles órgãos. Então, o ganho é o que a gente mais mexe durante o exame. Então, a gente tem que ficar realmente ajustando a cada ponto de avaliação. E o que eu vou observar numa avaliação abdominal? Não só abdominal, mas em qualquer avaliação ultrassonográfica. Contorno do tecido que eu estou avaliando, a forma, o tamanho, a localização, né, na relação com outros órgãos, se tem ou não tem relação com outros órgãos, ecogenicidade e ecotextura. Então, basicamente, a descrição que eu vou fazer de qualquer tecido, de qualquer órgão, é baseado nesses pontos, tá? Então, eu vou dizer, uma vesícula biliar, por exemplo, se ela está com um contorno, com as margens bem definidas, se eu tenho margens com diferença de ecogenicidade ou não, então eu posso ter a margem da vesícula biliar, ela pode aparentar hiperecóica ou não. O formato dessa vesícula biliar, se ele está normal ou se ele está alterado. O tamanho, a localização, se ela está na topografia habitual ou se ela está deslocada. A ecogenicidade, se ela permanece anecoica ou se ela tem a presença de sedimentos hipoecóicos, que poderia ser uma lama biliar, por exemplo. E a ecotextura, se ela está homogênea ou se ela está heterogênea, cheia de sedimentos, tá? Então, isso é de extrema importância para a gente. Só então é que a gente vai pensar em começar uma varredura. E como é que é feita a varredura de exame abdominal? Então, a gente costuma começar sempre da vesícula urinária e vai em sentido anti-horário, tá? A varredura, ela tem que ser feita sempre em pelo menos 2 cortes. Então, eu posiciono o transdutor num corte longitudinal, que seria nessa posição, ou num corte transversal do órgão, que seria nessa posição. Existem também outros cortes, chamados de cortes dorsais, no caso do rim, em que a gente vem aqui pela lateral do paciente e a gente promove o transdutor também em sentido longitudinal, só que a onda vai vir nesse sentido aqui, tá? Então, é como se eu estivesse cortando aqui pela lateral do paciente e não aqui na região ventral em sentido ventrodorsal, tá? Então, o que eu tenho de cortes que a gente nomeia é o transversal, dorsal e longitudinal ou sagital. As duas nomenclaturas estão corretas, tá? Então, esses normalmente são os cortes principais que a gente utiliza. Durante todo o exame, a gente vai fazendo movimento de leque com a mão
nos 3 cortes. Então, se eu estou avaliando um rim, eu vou fazer o leque para cá, eu vou fazer o leque para cima e para baixo, eu vou fazer o leque lá na lateral, para avaliar todas as faces desse rim. Então, aqui, em sentido ventrodorsal, eu tenho a minha imagem longitudinal. Se o meu transdutor estiver nesse sentido aqui, o leque, né? De cranial para caudal, ou vice-versa, caudocranial. Se eu tenho o meu transdutor aqui do lado direito, voltado lateralmente, imagina que a gente está avaliando aqui o rim, voltado lateralmente, em sentido lateral direita para lateral esquerda, eu vou ter uma imagem dorsal. Tá? Então, esses planos são o sagital ou longitudinal e o dorsal. Os transdutores são nessa posição. Já para fazer uma varredura transversal, o meu transdutor, o leque do meu transdutor, ele vai estar nesse sentido aqui, tá? Então, o leque do meu transdutor vai estar de lateral a lateral e eu vou fazer movimentos de cranial para caudal. Posso virar também, vir fazer uma aqui na lateral, mas todos esses planos são chamados de planos transversais, tá? Deu para entender isso aqui, gente? Isso é bem importante. Alguém tem dúvida em relação a isso? Gente, vocês estão aí? Eu tô aqui. Eu acho que eu entendi. Então tá bom. Também tô aqui. Outra coisa importante. Quando a gente está olhando lá a imagem no monitor e a gente está num corte longitudinal, lá no meu leque que vai aparecer com a minha imagem do meu rim aqui dentro. Bonitinho. Nossa, ficou lindo, super redondo. A gente vai ter a parte de cima aqui do transdutor, na verdade, a parte ventral do rim, tá? A parte de baixo na verdade, a região dorsal do meu rim. Por quê? Porque esse paciente, ele tá em decúbito dorsal. Então, a parte ventral dele tá lá em cima. Da mesma forma, isso vai aparecer no meu exame aqui. A parte ventral dele tá lá em cima, tá? O cranial e o caudal, quando a gente está posicionando o transdutor da maneira correta, o cranial ele está sempre do nosso lado esquerdo e o caudal sempre do nosso lado direito, tá? Lembrando que a posição correta para quem é destro, né? Isso tem uma variação, mas para quem é destro, a gente fica do lado, segurando com a mão direita o transdutor e o paciente à nossa direita, tá? Com a cabeça à nossa frente, e aí a gente vai posicionar o transdutor. No transdutor, todos os transdutores têm uma marquinha, alguns têm até uma luzinha na região que deve ser voltada para a parte cranial, tá? Então, quando a gente está fazendo um exame longitudinal, esse ponto do transdutor, ele tem que estar sempre voltado para a cranial do paciente. Porque se eu seguro o transdutor ao contrário, automaticamente a minha imagem aqui vai aparecer invertida. E aí eu tô achando que eu tenho uma estrutura que está cranial ao rim e na verdade ela está caudal. Então, para não criar confusão, foi estabelecido que a gente segura o transdutor sempre com a marca em sentido cranial e quando a gente vai fazer uma imagem, um estudo em transversal, a gente segura a marcação do transdutor sempre voltada ou para sentido dorsal, se a gente estiver fazendo uma imagem aqui na lateral do paciente, ou voltada para a direita do paciente, tá?
Então, também para não confundir aqui a relação que aparece para a gente. Quando a gente está fazendo uma imagem transversal, o lado direito do paciente vai ser sempre aqui essa parte do leque, tá? E o lado esquerdo sempre aqui onde seria a região caudal. Então, isso é muito importante para a nossa interpretação. Se eu tenho uma estrutura, aqui o meu rim, vamos supor que eu esteja avaliando uma adrenal, né? Vamos botar lá adrenal. Para eu saber se isso está mais à direita ou mais à esquerda, numa imagem transversal, esse transdutor tem que estar posicionado adequadamente. Vocês vão ver que na prática, no início, é um pouco complicado a gente entender essa lateralização quando a gente faz a imagem transversal, porque a gente não percebe adequadamente a mudança direto só de olhar na imagem. Então, a gente tem que ter alguns focos para poder identificar e saber qual é realmente a posição do transdutor, tá? Então, aqui no caso, eu teria uma alteração cranial direita, tá? Fazendo os dois cortes. O que é janela acústica? Vocês vão escutar muito isso durante todo o curso. A janela acústica, ela consiste em meios de driblar os impedimentos naturais à passagem do som. Então, se eu estou segurando o meu transdutor aqui nessa região e eu preciso ver o mesmo órgão, aqui eu não estou conseguindo ver bem. Eu mudo a janela acústica, então eu mudo o meu posicionamento do transdutor para driblar qualquer artefato que esteja impedindo a minha visibilização. Isso é muito comum quando a gente tem que avaliar fígado, por exemplo, e às vezes a gente não consegue uma boa visualização por ele ser já praticamente debaixo da costela, atrapalha bastante. A gente tem muitos artefatos ali, artefatos ósseos também, na região das costelas, e aí a gente precisa ficar trocando a janela acústica. Tanto eu posso fazer isso mudando a posição do meu transdutor, ou só a angulação do meu transdutor, como eu posso fazer isso mudando o decúbito do paciente. Quando tiver já na parte mais prática de avaliação de glândulas, vocês vão ver, por exemplo, que existe a possibilidade de mudar o decúbito do paciente para fazer uma melhor avaliação da glândula adrenal. Então, tem gente que avalia com o paciente no decúbito dorsal e tem gente que já prefere avaliar com o paciente em decúbito lateral. Eu, particularmente, prefiro avaliar com o paciente em decúbito lateral, que tira muitos artefatos ali da região de adrenal, ajuda bastante a gente a tirar os órgãos ali, os outros órgãos, a alça intestinal principalmente, do caminho, e a gente tem uma imagem mais clara e mais fácil de identificação da glândula adrenal. E o que a gente espera dos nossos exames? Bom, é importante a gente saber aquelas ecogenicidades normais que a gente havia comentado, né? De gordura, de osso, dos vasos sanguíneos, dos órgãos, tecidos que a gente vai avaliar. A partir desse momento, a gente consegue saber o que está alterado ou não. Claro que vocês vão ver isso em detalhes, órgão a órgão, tá? Para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Mas coisas que, tecidos que aumentam a ecogenicidade, né? Ali na estrutura que a gente está avaliando. Então, gordura é uma estrutura que aumenta bastante a ecogenicidade de um tecido. Então, por exemplo, se eu estou avaliando um fígado e de um animal obeso, e a gente tem o que a gente chama de esteatose hepática, que é um fígado gorduroso.
né? Esse fígado, ele vai estar com ecogenicidade aumentada. Então, esse fígado, ele vai estar bem mais esbranquiçado, mais hiperecogênico do que o normal. Lembra lá no início, eu mostrei para vocês que o fígado, ele é hipoecogênico, que o baço seria mais claro, o fígado mais escuro, depois a cortical renal ainda mais escura, e depois vem as estruturas anecogênicas. Então, esse fígado teria que ser bem hipoecogênico. E quando a gente tem o aumento de gordura entremeada no tecido hepático, esse fígado ele começa a clarear, ele começa a ter uma maior ecogenicidade. Assim como a gente tem, quando a gente tem glicogênio em alta quantidade, também a estrutura vai clarear. Colágeno em alta quantidade vai promover um aumento de ecogenicidade. Então, por exemplo, quando a gente está avaliando um pós-operatório, em que a gente tem um tecido cicatricial, a gente vai ter um tecido de elevada ecogenicidade. Presença de vasos, muitos vasos, também vai aumentar a ecogenicidade de um tecido. Por exemplo, se eu estou avaliando uma massa e eu tenho muita neovascularização ali adjacente àquela massa, esse tecido ele vai estar com maior ecogenicidade, tá? Então, esses são os que aumentam a ecogenicidade. Já os que diminuem a ecogenicidade, edema, inflamação, por quê? Eles trazem líquido para dentro do tecido. O líquido, ele é uma estrutura de baixa densidade. Então, a gente viu lá no começo que o líquido, ele aparece mais escuro, né? Então, se eu tenho um edema, isso vai escurecendo o meu tecido. Se eu tenho, por exemplo, um fígado congesto, eu tenho um fígado mais hipoecogênico do que o normal, um fígado mais escuro do que o normal. E regiões de necrose, normalmente, elas também provocam muita inflamação ali na região e, consequentemente, puxam líquido e também vão diminuir a ecogenicidade. O que é uma coisa que chama atenção em regiões em que existe necrose é a heterogeneidade do tecido. Tá? Então, normalmente a gente tem áreas de diminuição de ecogenicidade, seguida por áreas de aumento de ecogenicidade. Tá? Então, esse é um ponto aí da necrose, é essa heterogeneidade das duas áreas. Até aqui, pessoal, como é que tá? Todo mundo entendendo? Alguma? Tô entendendo. Eu não sei que eu vou conseguir entender tudo na hora de fazer, mas agora eu tô entendendo. Daqui a pouco a gente vai começar a avaliação de órgão a órgão, para ver se realmente entendeu. Então, a hora de tirar dúvidas é agora. Marlon, você chegou um pouquinho atrasado, conseguiu entender tudo? Eu não tô te ouvindo. Você tá sem áudio, Marlon. Acho que não tá funcionando. Digita no chat para mim.